Pô, olha aí, pessoal. Como é que tá? Tudo bem? Bom, olha só. Tô aqui num lugar muito legal. Eu queria falar de algumas coisas muito importantes na vida de um cristão, tá? E uma das coisas importantes é de nós termos liberdade. Pegou? Será que nós temos liberdade ou não? Ou será que nós estamos presos? Bom, nesse assunto, quero comentar algumas coisas que podem te ajudar, tá? Nós sabemos que o pecado nos aprisiona, tá bom? Então, a palavra de Deus nos liberta. Pegou essa? Então aqui está algo bem importante. Se você não conhece a palavra, é bem provável que você não saiba se você está seguindo de fato o que Deus determinou para nós. E aí você pode estar preso em alguns pecados por não conhecer, tá? Tendo isso em vista, olha o que acontece. Estando nós presos em alguns pecados, nós não estamos livres para viver o que Deus tem para nós. Oh. Pegou essa, não? A falta de conhecimento nos aprisiona. Às vezes você olha para a sua vida e olha para a vida das outras pessoas, olha para as condições, né? E acaba tendo ideias, raciocínios, acaba determinando, tomando decisões que podem afetar seu futuro. Então você determina que às vezes você não vai alcançar algumas coisas, não vai conseguir, não vai vencer. Ou de fato às vezes até perdemos aquilo que conquistamos. Isso é algo bem importante de se pensar. Mas que tudo isso tem a ver, né? Tem a ver que o conhecimento é libertador, tá bom? Então, o objetivo de Deus é transformar nossas vidas, né, para nos libertar, né, nos tirar de um cativeiro, às vezes emocional, e nos fazer prosperar. Prosperar de uma forma que a gente consiga viver a nossa vida e os propósitos que Deus tem para nós. No caso, para quem é cristão, né, nós vivemos debaixo da palavra de Deus, em busca de agradar a Deus. Dentro disso, também há o privilégio, às vezes, de Deus nos abençoar, né, em busca de alguma conquista. Isso é bem importante, sabe? Às vezes tem coisas que você não vai conquistar na sua vida, como eu disse, né? Porque Deus não está aprovando. Entende isso? Aí minha prima. Então, olha que é importante, né, o conhecimento. E hoje nós vivemos numa época onde o conhecimento está exposto para todos, né? Existem Bíblia, estudos, lives, muitas coisas à disposição, então basta querer, né? Já não há mais dificuldade. Então, através do conhecimento bíblico, você vai adquirindo, tá, um caráter cristão. Isso leva um tempo, tá? E você vai enfrentar alguns processos naturais, tá? Isso é bom. Parece que é ruim, mas é bom. Dentro disso você vai aperfeiçoando seu caráter, aperfeiçoando a sua vida, aumentando seu raciocínio, desenvolvendo percepção das coisas, se tornando mais inteligente, sábio, né, e prudente. Para que aí sim você possa se tornar uma pessoa livre. Olha que legal. E o que tem a ver livre com isso tudo? Dá um exemplo aqui. Quantas pessoas conquistam coisas, né, mas não conseguem desfrutar até daquilo que conquistam, porque não estão livres de muitas coisas, principalmente quando é na área emocional. Então olha a importância, né, de se tornar livre. Quantas vezes nós, né, almejamos algo na nossa vida e pensamos que aquilo seria o nosso ápice, vamos dizer assim.
E aí, quando você conquista, você não consegue desfrutar das conquistas, né? Não tem capacidade de enfrentar os problemas, as dificuldades, os compromissos que vão vir diante de tudo. Eu desejo uma casa, e quando vem a casa, vem mais contas, mais afazeres. Eu desejo um carro. Então Deus, ele quer nos capacitar, não para que a gente viva para os nossos desejos, mas para o reino de Deus, rumo à salvação. Mas dentro disso, dentro dessa vida, até o dia da salvação, nós podemos desfrutar de uma boa vida cristã, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de lutas, tribulações, né? Paulo diz que se alegra nas tribulações. Como que alguém pode dizer que se alegra nas tribulações? Olha o estado emocional desse homem. Entendeu? Muitos de nós, no meio da dificuldade, seja qual for, às vezes desistimos. Falta de capacitação, falta de maturidade. Então é como se a vida cristã fosse também um treinamento, assim, sabe? Diário, capacitação diária para um crescimento, né? Não só espiritual. Olha como é importante, né? Conhecimento. Então eu quero te falar uma coisa hoje, sabe? Muitas pessoas estão, ainda que sem saber, aprisionadas. Olha um dos motivos. Eu vou usar aqui um exemplo. Já viu que às vezes você começa a estudar e pensa, poxa, eu não sabia disso, então eu estava errado. Essa é libertação. Já viu que tem coisas que você fazia, vivia? Já viu que tem coisas que você olhava e dizia assim, nunca achava que ia conseguir, nunca achava que ia dar certo. E não é que deu, não é que eu consegui. Por quê? O que antes você não achava? Não tinha capacitação. Você olhava para você mesmo e não se achava uma pessoa qualificada para aquilo. Olha que interessante. Então, no caso dos cristãos, né, muitos de nós, às vezes, perdemos de viver uma vida numa condição melhor, porque não estamos condicionados à Bíblia, à palavra de Deus. Porque nós contamos com Deus para que Deus nos abençoe. Mas, abre parênteses, Deus não pode contar com nós para que a gente represente o reino. Fecha parênteses. Ou pode. Isso é um dos motivos que às vezes fala muito comigo, assim. O que é mais importante para mim, né? Porque às vezes eu me iludo com os desejos e os sentimentos do meu coração, os traumas, as situações. E eu acabo vivendo preso em muitas situações, principalmente no passado, né? Então a gente vê pessoas assim como eu já, né? Que sofreram ou se acharam vitimadas por alguma situação, e acabou que você cresceu com esses traumas, com rejeição, feridas emocionais e tudo mais que a gente já está acostumado a ouvir. Mas a grande verdade é que você não precisa ficar preso nessas questões, né? Eu sei que muitas pessoas têm muita dificuldade, né? E às vezes de sair dessa prisão, dessa cadeia ali. Mas a grande verdade, como eu disse, é que Deus pode nos tirar de uma situação muito ruim e transformar nossa vida para que a gente viva em outra situação muito boa. Olha que importante isso, né? Resumindo tudo, tá? Porque eu quero começar a pregar. Deus é poderoso para fazer, irmãos, muito mais do que a gente pensa, muito mais do que a gente ouve e mais do que a gente fala. A questão é, será que eu estou aceitando esse poder? Porque Deus é o poder, a palavra de Deus é poderosa. Então às vezes nós não renunciamos à nossa vida diante das Escrituras, e acaba que nós nos tornamos rebeldes diante de Deus. Então, como eu disse, a falta de conhecimento também é a falta de capacitação, e é o que te acaba condicionando a uma vida presa, sabe? Uma vida em cativeiro. Muitas pessoas estão presas em cativeiros, e esses cativeiros podem se diferir de várias formas, tá? Principalmente cativeiros emocionais. Essa moto barulhenta aí. Então é isso. Agora vamos lá.
Todos nós precisamos de libertação? Eu creio que sim, tá? Não importa a sua idade e o tempo que você tem, mas todos nós precisamos de libertação, tá? A todo tempo. Às vezes você é liberta numa área, está preso em outra. Às vezes você volta, se aprisiona na mesma área, né? Então, diariamente nós vamos buscando a Deus, né? Dentro dessas questões que eu tenho falado aqui, e nos tornamos livres, tá? E aqui eu vou citar agora o texto que eu gostaria que vocês ouvissem, tá? Eu não vou falar do contexto, porque agora não há necessidade disso. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permanecerdes na minha palavra. Olha que interessante, vamos pegando aqui, ó. O que é permanecer? A palavra sendo pregada, né? Nós sabemos que a palavra é a Bíblia, não é somente esse texto. Hoje esse texto vai falar com nós, mas vão existir outros textos. Vocês têm uma Bíblia, tanto impressa como digital. Então não há desculpa. Vamos lá. Se permanecerdes na minha palavra, olha só, aqui já entra uma questão. Vocês querem ou não querem? Pegou? Deus deixa nós escolher. Aqui Jesus está falando, ó, vocês vão escolher. Não está escrito vão escolher, mas é fácil de entender. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, já está aqui um fato bem importante. Nós somos discípulos de Deus? Nós somos discípulos de Jesus? Será que nós somos discipulados por Ele? Essa é uma questão importante, tá? Vamos continuar, não? Hã? Oh. Se permanecerdes. Observe uma coisa. Jesus não nos obriga. Ele deixa nós escolhermos. Então ele fala, se permanecerdes da minha palavra. O que é permanecer? É não sair, não desistir. Continuar no meio de todas essas diferenças que eu falei. Verdadeiramente sereis verdadeiramente meus discípulos. Olha que interessante isso, né? Sereis verdadeiramente meus discípulos. Então você já sabe agora, né? Você vai ter que conhecer a palavra e depois permanecer. É bem difícil, tá? E olha o que ele fala em seguida. Parece estranho isso, mas não é. Verdadeiramente sereis meus discípulos. E olha o que ele fala agora. E conhecereis a verdade. Então eu preciso permanecer para que depois eu possa dizer que eu conheço a verdade? Sim ou não? Então uma pergunta aí. E a verdade vos libertará. Ah, gente, isso aqui é muito importante. Olha que interessante isso, né? Então, eu quero questionar algumas coisas aqui. Às vezes você passa o tempo todo orando e pedindo para Deus, Deus me liberta, Deus me cura, Deus me transforma, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Mas a grande verdade é que nem todas as vezes que você orar, você vai ter resposta. Por quê? Porque existem situações que nós estamos passando que são causadas por pecado, que são causadas por erro, falta de sabedoria, falta de conhecimento, entendeu? Falta de maturidade. Então você só vai resolver algumas situações da sua vida através do conhecimento, porque é a mesma coisa, você ora, aí liberta a pessoa, né? Às vezes de um espírito ruim, mas não sabe a causa disso. Daqui a pouco esse espírito volta, entendeu ou não? Então a libertação está através do conhecimento também, muito mais através do conhecimento. Quando eu oro sem conhecimento, eu posso tornar ou não a minha oração infrutífera, como eu disse. Eu não sei a causa, né, dessa situação. Então olha só o que ele fala: e conhecereis a verdade. Se permanecerdes, conhecereis a verdade. O que isso quer dizer, hein? Eu andei tentando discernir aqui, eu posso estar errado não, mas é tipo um desenvolvimento comportamental. Não sei se eu falei certo. Sabe quando você disciplina seu cérebro diante de um comportamento?
até que você consiga desenvolver esse comportamento, aí você fala, poxa, agora sim, estou dominando bem essa área, eu consegui me libertar de uma situação. Então é isso, você começa a permanecer na palavra de Deus, vai desenvolvendo um novo comportamento, e aí você tem um verdadeiro conhecimento disso, como se fosse assim, uau, de fato é verdadeiro o que está escrito, eu consigo viver isso agora. Você está tendo um conhecimento da verdade em você, a palavra sendo manifesta em você. E agora ele diz, e a verdade vos libertará. A prática dessa palavra é o que vai libertar você de outras práticas pecaminosas. Olha isso, que legal, né? Então, é muito importante isso, sabe? Esse conhecimento, essa vivência com a palavra de Deus, para que a gente adquira a libertação, tá? E a verdade vos libertará. Então, essa verdade qual é? A palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, tá? O Evangelho. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho. Tá falando de um caminho, de uma vida, de um novo caráter, uma nova pessoa, sabe? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então olha que interessante isso, né? Nós sabemos que neste mundo há muitas coisas que podem nos separar de Deus. E Jesus está dizendo, eu sou a união entre vocês e Deus. Ah, Jesus. Ele é um intermediador. Pegou essa, né? Agora olha que interessante isso. A pergunta que fica, você conhece a palavra de Deus? Você tem um bom conhecimento ou não? Você tem lido as Escrituras? Será que Deus é a prioridade na nossa vida? Será que tudo que eu faço para a honra e glória de Deus? Será que eu me dedico mais a Deus do que qualquer outra coisa nesse mundo? É uma questão boa de se pensar. Será que eu sou um discípulo? Ou estou pelo menos buscando a ser? Vamos pegar pesado, né? Já parou para pensar nisso, não? Sabe quantos de nós às vezes corremos atrás de tudo e nos dedicamos ao máximo em tudo? Mas aí, quando nós nos deparamos com as Escrituras, parece que nós sabemos tão pouco, né? E isso é uma das coisas que me preocupa, porque às vezes a gente se dedica tanto às coisas desse mundo, não que você não possa, né? Você fazer uma faculdade tem que estudar, né? 4, 10 anos aí. Mas e Deus? Né? Será que eu estou seguro no que eu estou fazendo? Será que eu vou conseguir? Será que depois de conseguir o que eu quero eu vou conseguir manter? Né? A gente não sabe o futuro. A Bíblia diz que basta cada dia seu próprio mal. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? O reino dos céus e a sua justiça, olha aí. E estas coisas Deus lhe acrescentará. E aí no final ele diz, basta cada dia seu próprio mal. Então, esse é um versículo que está lá em Mateus, tá? Se eu não me engano. Então, eu quero te orientar hoje, para você que está passando por dificuldades, né, situações, tem uma vida meio duvidosa, não importa. Eu quero te convidar a se dedicar ao conhecimento da palavra de Deus, ao conhecimento das Escrituras. Você toparia isso? Será que Deus é tão importante assim para você? Ao ponto de você se dedicar a conhecer profundamente? Quem é Deus para nós? Quem é Jesus? Qual é o verdadeiro significado que Ele tem na minha vida? Qual é o valor que eu dou para Ele? Qual é o valor que eu dou para as Escrituras? E o quanto isso me afeta de verdade, sabe? Então é isso. É uma palavra bem simples, sabe? Mas que tem muito fundamento. Algo importante, olha só. E eles responderam, tá? Eu estou aqui em João 8,33 agora. Eles responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Tá? Jesus aqui estava tendo uma discussão com eles, né? Com esses judeus aqui. Esses judeus que criam em Jesus. E nunca fomos escravos de ninguém. Aqueles eram escravos de quê? Por que dizeis sereis livres? Jesus continuou,
em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ah, gente do céu. A missionária, ô glória. Pega Deus de início aí que a palavra tá boa. Então eles estavam discutindo aqui a questão de estarem libertos ou não. E Jesus estava falando assim, olha, em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então o pecado ele nos escraviza e não nos deixa sermos livres para prosperar. E a prosperidade aqui não é prosperidade financeira. Ainda que isso aconteça naturalmente, sabe? É uma prosperidade, vamos dizer, íntegra, uma prosperidade de alma, de espírito, uma vida próspera, onde você não se sente abalado, inseguro, infeliz, insatisfeito, inseguro. Olha quantos ins. Essa prosperidade, aonde você consegue ter equilíbrio em todas as situações e essas situações não te abalam. Que importante isso, né? Então olha só. Aí, minha guria. Que interessante isso, tá? Então ele fala, em verdade eu digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, olha essa importância aqui, ó. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece ali para sempre. Uau, isso é importante, né? Isso é importante. Então, vamos lá. No início ali no 32, no 31, Jesus fala o quê? Estou aqui no 36, tá? Vamos lá. Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí ele fala, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não é que você peca, você comete, eu tenho uma vida pecaminosa, tá? E ele responde, o escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho permanece para sempre. Nós somos filhos de Deus, sim ou não? Essa é uma questão importante de estudar, tá? Porque não é bem assim. Deus nos chamou para ser filhos, tá? Mas ele coloca uma condição de filho. Aí eu não sei onde está, né? Mas a condição é que nós tenhamos uma vida com ele, tá? A Bíblia diz que se o herdeiro for um escravo, de nada ele difere. Gálatas, não sei onde está. Não vou citar porque eu não sei. Mas está falando que o herdeiro que é escravo, ele não desfruta da herança. Então nós precisamos nos tornar filhos. Acho que está errado, mas vamos ter que ver isso aí depois, tá? Mas deixa pra lá. Vamos continuar aqui. Eu vou ver se eu lembro, tá? Agora lá. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não encontra lugar em vós. Olha isso, eles não estavam aceitando as palavras de Jesus e ainda queriam matar Jesus, tá? E ele está falando isso, ó, se o Filho vos libertar, quem é o Filho? Jesus. Essa palavra, o Espírito Santo, se ele verdadeiramente nos libertar, entendeu? Nós seremos livres. Aí entra a oração também, para que Deus te dê conhecimento, te dê capacidade e você consiga vencer, tá? E olha o que ele fala aqui, ó. Eles responderam, nosso pai é Abraão. Mas Jesus lhe disse, se fosses filhos de Abraão, estaríeis fazendo as obras de Abraão. Tá vendo como ele compara a filiação, a conduta? Forte essa. Agora ele diz assim, mas agora procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus, mas Abraão não fez isso. Está dizendo que Abraão não quis fazer o que estava fazendo. Mas fazeis as obras de vosso pai. Eles reagiram, não somos filhos da prostituição, temos um pai, que é Deus. Jesus respondeu, se Deus fosse vosso pai, vós me amaríeis, pois saí de Deus e dele procedo. Não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não compreendeis a minha mensagem? É porque não suportais ouvir a minha palavra.
Aqui está um segredo, tá? E eu quero conversar com você. Aqui está o que eu falei no início, da falta de capacitação, de entendimento, de conhecimento, tá? O inimigo sempre vai distorcer a palavra, tentando trazer para nós uma satisfação errada e uma conduta errada diante das escrituras, distorcida. E a grande verdade é que eu falei no início, tá? A nossa vida tem que ser uma vida de renúncia e de entrega, aonde Deus é o nosso principal alvo a ser alcançado, Jesus. Então, não importa o que eu desejo na minha vida, Ele vai ser honrado naquilo, Ele vai ser edificado, o reino de Deus vai ser exaltado diante da minha vida, do que eu tenho feito, com quem eu ando, com quem eu me relaciono, as minhas amizades. Será que eu renuncio? Será que de fato eu vivo para Ele? Agora olha só o que ele fala. Vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos. E quereis satisfazer os desejos. Olha que interessante. Quando você lê os outros livros de doutrina, mais para frente você vai ver que os desejos são causas, às vezes, de nós nos corrompermos, sabia? Às vezes a gente deseja tanto alguma coisa que a gente é capaz de fazer outras coisas para alcançarmos o que queremos. Então ele fala aqui, olha, o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Claro, eles queriam matar Jesus, né? E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Por isso que ele falou lá, se permanecerdes nas minhas palavras. E não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Todo tipo de mentira, não é qualquer mentira, é todo tipo de mentira. Até uma vida de mentira. Às vezes você pode estar vivendo uma mentira sem saber. E isso conta no espiritual, então você precisa ser liberto, entendeu? Mas porque eu vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, porque não credes em mim. Tá? Quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso, vós não ouvis, porque não sois de Deus. Eu vou terminar aqui para não ficar muito longo, tá? Nós vamos pegar um texto muito grande. Quem é de Deus, ouve as suas palavras. Por isso, vós não ouvis, não as ouvis, porque não sois de Deus. Aqui que está um segredo bem forte, tá? Eu não gostaria de falar, eu tenho que falar. Se você ouve a palavra, no caso ouvir aqui, pode significar também, tá? Praticar. Aí já sabe, né? Cheguei. Eu ouço a palavra, dar ouvidos à palavra, se inclinar a ela, obedecer, tá? Então ele está falando, os que são de Deus fazem isso. Então essa coisa de, eu saí, eu me desviei, porque isso, porque aquilo, porque outro, acho melhor você tomar um pouco de cuidado com isso, porque isso a longo prazo pode trazer sérios prejuízos. A Bíblia diz que nós temos que amar nosso inimigo e orar por quem nos persegue. Isso é mandamento, sabe? Amarás a teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força e teu próximo a ti mesmo. Essas leis, né, que são leis, mandamentos, elas não estão condicionadas ao comportamento alheio, mas sim a um caráter que eu adquiro. São ordens. Então é isso. Queria agradecer para aqueles que ouviram, vão ver aí, tá? E que Deus possa abençoar. Eu vou orar para vocês, né, para que o Espírito Santo possa nos capacitar, né? Então eu vou orar aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero orar para as pessoas que vão ouvir essa palavra e que essa palavra possa entrar no coração, no entendimento, na alma, Senhor, e trazer cura, libertação, transformação, trazer paternidade. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que se alguém que saiu dos teus caminhos, que essa palavra alcance essa pessoa, Senhor, e que faça vida dentro dela, e que convença ela de que só o Senhor é Deus, e só o Senhor é nosso provedor, o nosso amigo, o nosso guia, nosso Pai, aquele que pode nos fazer prosperar, crescer em todas as áreas da nossa vida. Pai, eu abençoo as pessoas que vão ouvir e que essa palavra possa edificar e construir, Senhor. Ser uma palavra construtiva, Pai. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, que Deus abençoe aí. Até uma próxima. Vamos ver se eu sei desligar agora. Eu não sei desligar. Amém, Jesus. Quer brincar com teus brinquedos?